Se a sua pergunta é o que você precisa estudar para a prova teórica, a resposta está nesse vídeo. Os dois conteúdos mais cobrados são legislação e direção defensiva, que são os dois temas que nós vamos trabalhar nesse vídeo aqui. Principalmente sinalização, que é um tema que está sendo bem cobrado, e também as infrações. E fica comigo até o final, que você vai aprender questões importantíssimas, você vai aprender conteúdo, além de dicas e macetes valiosas para garantir a sua aprovação, ou quem sabe até gabaritar a sua prova. Vamos começar falando um pouquinho da sinalização. Primeiro, da sinalização vertical, que são todas as placas, tudo que está em pé. Nesse nós vamos ter a sinalização de regulamentação, que são as placas vermelhas, advertência, que são as placas amarelas, e indicação, que são as plaquinhas coloridas, as verdes, azuis, brancas e também na cor marrom. Então, as plaquinhas vermelhas, que são as placas de regulamentação, elas ditam condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. O desrespeito a qualquer plaquinha vermelha, ele vai gerar multa, vai gerar infração. Então, ela está dando uma ordem, uma obrigação ou então uma restrição. Uma dica valiosa, toda vez que vocês tiverem as plaquinhas vermelhas e essas tiverem um corte em cima dela, uma faixinha, está significando uma proibição. Então, vocês já podem descartar todas as alternativas que não estiver falando em proibição. As plaquinhas amarelas são placas de advertência. Elas advertem sobre condições ou situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. É muito simples, são ações futuras, são coisas que irão acontecer. Por exemplo, se tem uma curva, antes de você chegar na curva, vai ter uma plaquinha dizendo que tem uma curva, ou para a direita, ou para a esquerda, ou que é um trecho sinuoso, entre muitas outras situações. Então, as plaquinhas amarelas, elas vão alertar, advertir sobre condições potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras. As placas de indicação, que são todas as plaquinhas coloridas, verdes, azuis, brancas e também na cor marrom. Elas têm a função de identificar vias, locais de interesse, orientar quanto a percursos, destinos, distâncias e serviços auxiliares quando for azul ou verde. Por exemplo, quando você está trafegando na rodovia, as placas verdes e azuis vão indicar onde você está, quantos quilômetros falta para você chegar em determinado lugar, qual saída você tem que utilizar para você ir para a direção que você quer, entre outros. Já as plaquinhas na cor branca, que tem, a placa branca, e a legenda, as inscrições na cor branca, elas são educativas, ou seja, elas têm a função apenas de educar o comportamento dos usuários. Por exemplo, crianças no banco de trás, motociclista use o capacete, use cinto de segurança, entre outros. Ele está apenas educando o comportamento dos usuários, dos condutores. E agora nós vamos ver algumas questões, algumas plaquinhas que estão sendo bem cobradas. A placa A4A regulamenta. Todas as placas vermelhas que têm a orla em vermelho, o fundo em branco, são placas de regulamentação, as quais ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias, certo? Todas as placas vermelhas, o desrespeito a elas gera infração, gera multa. E ele quer saber o que essa placa R4A regulamenta ou o que ela significa. Letra A, proibido virar à esquerda. B, proibido ultrapassar na curva. C, virar à esquerda. Ou D, mudar de faixa de trânsito. Primeiro, não existe placa de proibido ultrapassar na curva, uma vez que vai existir a placa de proibição de ultrapassagem, mas ele não vai ter o complemento curva. Vai ser dois carrinhos, um do lado do outro, e vai ter o cortezinho. Outro detalhe importantíssimo e que vai ajudar muito vocês. Toda vez que a placa vermelha
tiver um corte, como essa aqui, ela está ditando uma proibição. Sabendo disso, vocês já podem descartar a letra C e a letra D. Logo, a nossa resposta correta será a letra A. Proibido virar à esquerda. Por quê? O proibido ultrapassar na curva ou não existe, existe proibido ultrapassar, que é essa plaquinha ali, ó, que tem um carro do lado do outro. Mas essa daqui é proibido virar à esquerda. Aqui nós temos outra placa. Essa aqui é uma placa amarela, é uma placa de advertência. Todas as placas amarelas, elas advertem, elas alertam sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Atenção, é situação futura, é coisa que vai acontecer. Então, o que nós temos nessa placa A33B? Nós temos duas pessoas. Notem que nós temos a presença de uma faixa de pedestre, ou seja, existe uma sinalização. Notem que dá para entender que existe uma pessoa adulta, uma pessoa maior, existe uma criança, uma pessoa menor, e essa pessoa menor, notem que ela segura alguma coisa, tá? Então, vamos ler as alternativas. Letra A, passagem sinalizada de escolares. B, pedestre ande pela direita. C, crianças. Ou D, passagem de pedestres. Pois bem, letra C não tem só criança na placa, existe uma criança e um adulto. Mesma coisa, a letra D, não existe apenas o pedestre, existe uma criança, certo? E essa criança segura algo. Então, logo, né, a resposta correta será a letra A. É uma passagem sinalizada de escolares. Por que passagem sinalizada? Porque tem a presença da faixa de pedestre. E não tem como ser pedestre ande pela direita porque não tem nenhuma setinha indicando direita ou esquerda. Então, a nossa resposta correta é a letra A. As placas, novamente questão de placa. As placas de identificação de rodovias em forma de brasão e nas cores preta e branca são de. Notem bem, ele está contando que é uma placa de identificação de rodovia em forma de brasão, que é essa que eu coloquei aí, ó. Ele quer saber, essa placa ela é do quê? Letra A, horizontal. Letra B, regulamentação. Letra C, indicação. Ou letra D, advertência. Bom, primeiro, se ele falou que é uma placa, não tem como ser horizontal, porque todas as placas elas são verticais, ou seja, elas estão em pé. Sinalização horizontal é tudo que está desenhado, pintado ou aposto sobre o pavimento. Então, não é a letra A, já descarta a letra A. Letra B, regulamentação também não é, porque ele falou que é na cor preta e branco. Lembra que nós vimos lá na primeira questão que a sinalização de regulamentação é na cor vermelha? Então, não tem como ser. Mesma coisa de advertência, porque nós vimos na questão anterior que as placas de advertência são na cor amarela. Então, só nos restou a letra C, placa de indicação. Então, as que identificam rodovias em formato de brasão, que é essa que eu coloquei aí, em preto e branco, é sinalização de indicação. Ó, mais uma questão de placa. Pessoal, percebam que nem todas as questões de placas, elas necessariamente têm placa na pergunta. Ela pode estar falando da função da placa, pode estar perguntando da cor da placa, como é esse outro exemplo aqui. Então, essa questão diz o seguinte: as placas de atrativos turísticos indicam aos usuários das vias os locais onde podem dispor dos atrativos turísticos existentes. Então, ele só está contando, né, que a placa de atrativo turístico existe para te alertar que ali tem um atrativo turístico. Mas a pergunta é a seguinte: o fundo e a legenda destas placas deve ter, respectivamente. Respectivamente, ele quer na ordem. Primeiro o fundo, depois a legenda. Na letra A, nós temos marrom e branca. Na letra B, amarela e preta. Na letra C, azul e branca. E na letra D, branca e preta. A placa que ele se refere é essa placa que eu coloquei aqui, ó.
Então vejam, qual que é a cor do fundo? O fundo é na cor marrom. E qual que é a cor da legenda? O que que é a legenda? É a inscrição. Por exemplo, ali, Praia da Pajuçara, em que cor que tá? Branco. Então, a nossa resposta correta será a letra A, marrom e branca. Fundo marrom, legenda em branco. Agora vamos falar um pouquinho das infrações. Primeiro, duas questões bem cobradas, o que constitui uma infração de trânsito, que é o primeiro item do slide. É a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Mas vocês vão ver já já essa questão aqui na prática, nas questões oficiais da prova teórica, tá? Olha o segundo item. O segundo item ele vai vir perguntando assim: o condutor ele comete uma infração de trânsito quando? Quando ele faz alguma coisa errada, ou seja, quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Então, esses dois temas, essas duas frases, na verdade, é bem importante vocês lembrarem. E, claro, vocês precisam saber a pontuação para a prova teórica, para as aulas teóricas, para as aulas práticas, para a prova prática e para o dia a dia de vocês, vocês precisam saber que uma infração gravíssima são 7 pontos, que uma infração grave são 5 pontos, uma infração média são 4 pontos e uma infração leve são 3 pontos. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Gravíssima 7, grave 5, média 4 e leve 3. Lembrando ainda que algumas infrações de natureza gravíssima, elas podem gerar a suspensão direta da habilitação, como, por exemplo, dirigir alcoolizado, transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. E elas também podem ter o fator multiplicador, mas atenção, não se multiplica a pontuação. O que vai multiplicar é os valores em reais para pagar. Por exemplo, dirigir alcoolizado é uma infração gravíssima, gera suspensão direto, é um crime de trânsito e o valor em reais a ser pago, lá os 293 com os quebradinho, ele vai ser multiplicado por 10, ou seja, quase 3.000 reais, se você porventura dirigir alcoolizado e for pego em uma blitz. Constitui infração de trânsito a inobservância a qualquer preceito. A. Do Código de Trânsito Brasileiro, no caso, a sigla CTB, que tem validade em todo o território nacional, todos os estados, todas as cidades. Logo, o conteúdo desse canal serve sim para qualquer estado, para qualquer cidade. Aí ele continua: da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Na letra B, ele fala do CTB e da legislação complementar apenas. Será que é só esse? Na letra C, ele fala do CTB apenas. E na letra D, das resoluções do CONTRAN ou da legislação complementar apenas. Duas dicas preciosas para você. Primeiro, quando você tiver alternativas que são muito semelhantes, opte por escolher aquela que tem mais itens. Por exemplo, na letra A, ele juntou itens da letra B, da letra C e da letra D. Todas parecem corretas, e realmente todas estão. Porém, a que está completa com todos os itens é a letra A. E a segunda dica é: se você não souber a resposta, todas parecerem certas e você precisar chutar, eu não sei a resposta, eu preciso chutar, escolha a alternativa mais longa, mais comprida, porque quase sempre, não é toda vez, mas quase sempre vai ser a alternativa correta, que nesse caso é a letra A. O condutor, na direção de um veículo em movimento, precisa ver tudo o que acontece. Notem bem, ele está falando do ato de dirigir. Por quê? Porque esse veículo está em movimento. Então, quando você está dirigindo, quando você está em movimento,
Você precisa ver tudo o que acontece aonde? A. Na sua frente, no lado esquerdo do seu veículo. B. À sua frente somente porque os outros também devem ficar atentos. C. À sua frente, lado direito, esquerdo e atrás do seu veículo. Ou letra D. À sua frente e no lado direito do seu veículo. Atenção, presta bem atenção. Quais as possibilidades de você ter pessoas ao redor do teu carro? Com certeza enorme. Vai ter gente na tua frente, vai ter veículos atrás do teu, vai ter veículos ou pedestres ou ciclistas na direita, vai ter os veículos também na esquerda. Então, a tua atenção tem que ser 360, ou seja, ver tudo o que acontece à sua frente, lado direito, esquerdo e também atrás do seu veículo. Os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas preferencialmente. Para eu acertar essa questão, eu preciso saber o que são ciclomotores. Ciclomotores são veículos lentos que têm até 50 cilindradas ou que têm velocidade máxima de 50 km por hora. Olha a dica, ciclomotor é um veículo lento. Aonde que os veículos lentos, segundo o CTB, têm que ficar? Letra A, na esquerda da faixa, mais à direita da pista de rolamento. A esquerda seria a contramão, acredito eu que não seja. B, nas vias de trânsito rápido. Olha a dica, os ciclomotores, eles são proibidos de trafegar nas vias de trânsito rápido, então não tem como ser a letra B. Letra C, no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Ou letra D, sobre as calçadas. Sobre as calçadas não pode, tá? Nem bicicleta não pode transitar sobre a calçada, a não ser que esteja devidamente sinalizado. Então, só nos resta a letra C, no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Eu circulei para vocês mais à direita para vocês lembrarem que ciclomotor é um veículo lento. Então, todos os veículos lentos deverão ficar mais à direita. Tanto que pode ter uma outra opção de resposta, que é apenas manter-se à direita da pista de rolamento. Então, tanto no centro mais à direita, quanto apenas mais à direita. Gratidão a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido um pouquinho mais, tanto sobre a sinalização, que são as placas, quanto em relação às infrações e também algumas questões de direção defensiva. E não sai desse vídeo sem se inscrever aqui no nosso canal. Exatamente, se você chegou até aqui, você gostou, você entendeu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber os vídeos novos que são postados aqui todos os dias. Claro que deixa teu joinha, deixa o teu like, comenta aqui de qual cidade e qual estado vocês estão vendo esses vídeos. Gratidão a todos, sucesso, bênçãos e até o próximo vídeo.